Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu Meg aqui, como é que vocês estão? E como eu prometi, promessa é dívida, tô aqui fazendo o vídeo do Boreas sobre um reviewzinho das techs dele e algumas dicas adicionais extras que eu vim aprendendo aí conforme o tempo foi passando, então vou passar aqui a visão para vocês de tudo que eu aprendi, que eu percebi aqui com ele, das melhores techs que você pode estar usando, né? Bem, que eu gostei, vamos dizer assim, e os módulos, cara, e os módulos, lembrando que ele foi meio que bufado, nerfado, então eu também vou citar isso aqui em alguns pontos, beleza, AP? Então já deixa seu like, curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todos os amantes de robôs gigantes e de Capitão América do Brasil e do mundo. Lembrando, minhas redes sociais estão aqui na descrição, grupo do Facebook também, grupo do Discord e por aí vai. Show? Então aqui, primeiramente, vamos falar das techs, aí eu vou dar o papo também dos módulos dele, beleza? Lembrando que isso aqui é uma espécie de parte 2, então se você não viu a parte 1, vai lá, depois volta aqui, porque vai ser meio que um complementa o outro, belezinha? Porque vai ter certas coisas aqui que eu não vou repetir. Show? Então vamos lá, vamos falar aqui das techs dele, cara. Vamos falar dessas 3 techs aqui que eu gosto muito de usar. Eu particularmente tenho usado mais a primeira. Eu tenho usado mais a primeira e a segunda. Se eu fosse botar assim numa escala que eu mais uso, é a primeira mesmo que eu mais uso, depois a segunda, depois a terceira. Beleza? Apesar que eu tava usando bastante a segunda no Team Deathmatch, que eu tava jogando com ele. Beleza? Então vamos lá. A primeira luta aqui, o primeiro módulo dele, eu gosto de usar com ele, cara, quando eu tô focando em entradas e saídas rápidas de batalha, sabe? Quando eu tô focando mais no Core 1, de tacar o escudo e me reposicionar, tancar um pouco e me reposicionar, fica sempre nessa de bater e correr, bater e correr, bater e correr. Então, tenho gostado bastante desse, porque tem bastante tempo de recarga, tem bastante shield recovery, tem bastante dano também para quando você consegue chegar com gap close, mas a ideia desse módulo dele, esse módulo plan, é você tá sempre batendo e recuando, causou dano, recua para recuperar seu shield e voltar o tempo de recarga das suas habilidades, beleza? Porque o dash dele dá regeneração de escudo, que é importante, e quando você também toma dano no escudo, você também dá mais dano quando você taca o escudo. Então esse módulo ele vai beneficiar quem tem esse estilo, de estar sempre batendo e se reposicionando, para quem quer ficar mitigando bastante dano ao longo do tempo, em vez de querer dar uma explosão de dano muito rápido. Porque um dos problemas do Boreas é que ele no geral não causa muito dano, e ele é muito dependente das skills dele para causar realmente dano, para causar uma explosão de dano. Se você não consegue isso, você fica meio que vendido, você fica meio que ferrado. Então essa build aqui te ajuda a ter essa sobrevida, para você estar sempre entrando e saindo de combate, e bastante cooldown, para quando você precisar encaixar suas habilidades com mais frequência. Beleza? Por isso que eu investi muito em shield nesse, porque é muito bom. E outra coisa, outro detalhe aqui, eu vou falar do Boreas. Cara, você, quando for jogar com ele, sempre usa esse módulo aqui, ó. Esse módulo aqui, que você vai perder vida, tá vendo? Vai perder vida, mas você vai ganhar esse shieldzinho aqui. Isso para ele é importantíssimo. É importantíssimo. Por isso que eu falei que eu investi tanto em shield aqui nesses módulos. Porque como a ideia vai estar sempre batendo e fugindo, de certa forma, para atacar o escudo, para dar o dash, para encaixar o dano, você dificilmente vai ficar com a vida abaixo disso, desse seu shield, dessa sua sobrevida. Porque você vai ter seu escudo e vai ter esse shield extra. Então vai ser dificilmente, sabe? Só se você for pego, tipo assim, bem distraído, coisa do tipo. Mas no geral a ideia é você estar sempre com o shield cheio, tá sempre recuperando o shield. Então quando o shield voltar, você volta pra batalha para dar tiro e tacar o escudo. Beleza? Então é muito boa. E focando no Core 1, né? Não que você não possa jogar com Core 2, você pode jogar com Core 2, mas preferência com Core 1. Você vai dar mais dano com arremesso de escudo. Agora,
Plano 2, cara, é focando no core 2 dele. Focando no core 2, focando na arma primária. Você vai dar muito dano. Ah, tá, outro detalhe aqui. O reload, ó, acho que esse aqui da arminha, ele dá reload time e aumenta também fire rate. Esqueci qual é o nome dele. Mas vocês podem estar trocando pelo... Ah, eu esqueci qual é o nome da tech, é Champler, não sei o que lá. Que é outra tech que vai diminuir o tempo de recarga da sua arma secundária. No modo de Plenum você pode estar trocando esse por essa tech, beleza? Agora vamos voltar para o modo de Plano 2, como eu falei, focada na arma primária. Isso aqui é focado na arma primária e no core 2. Então você vai ver que você vai dar muito dano de perto, vai ter um fire hit legal, vai dar muito dano no escudo, vai dar bastante tiro, vai tancar muito, vai ter reload de vida, vai ter essas duas techs aqui que quando você tiver com a vida baixa vão te dar uma sobrevida, sabe? Vão te dar mais... sobrevida não, vão te dar mais defesa. Então, quando você tá com o core 2 dele, cara, aqui, você vai dar mais dano conforme o seu shield diminui. Aqui não vai ter como botar o shield baixo, porque é modo treinamento, ninguém toma dano aqui, mas conforme essa sua barrinha de shield vai diminuindo, você vai dar mais dano na arma primária. Então você vai querer forçar uma luta constante. Assim que você entra em luta, você vai querer ficar em luta direto, sabe? Batendo, causando dano. Então, uma tech de core 2 é para quem quer mais rushar. Então esse módulo aqui de plano 2 é para você que quer jogar mais agressivo, ou gosta de jogar plano 2, que é ter uma vida extra assim na hora da troca. E aqui você vai dar muito dano de perto, dano com uma velocidade alta, né, com tiro assim constante, e vai ter bastante vai ter vida extra, vai ter reload time da arma secundária dele, aliás, da skill de combate dele aqui, porque é importante para você querer se reposicionar e para recuperar seu shield. Ele é importante, quando você recupera o shield. E você vai ter também, como eu falei antes, mais defesa quando sua vida estiver baixa. Então quando você estiver aqui batendo toda hora, tá ligado? Uma hora sua vida vai ficar baixa, seu shield vai acabar e coisa e tal. Mas você vai ter vida extra, você vai ter roubo de vida e você vai dar mais dano. Beleza? Então essa também é uma tech muito boa. Mas eu costumo usar ela mais no Iron Arena porque é um lugar pequeno assim, mais apertado, então eu consigo encaixar mais de dano. Beleza? E a terceira, cara, a terceira é pra jogar mais safe. Pra jogar mais safe, sabe? De longe, batendo bastante. Aqui tem bastante velocidade de tiro, né? Velocidade de projétil. E essas duas techs aqui, ó. Vou voltar lá. Ih, sumiu aqui, ó. Ah, tá aqui. Essas duas techs aqui, elas vão dar mais dano quando sua vida tá alta. Beleza? Vai dar mais dano quando sua vida tá alta, vai ter bastante velocidade de tiro, velocidade de projétil. Então você vai ser uma build boa, bem versátil para você jogar tanto de longe quanto de perto, para você jogar mais safe, jogar recuado, com arma primária. Beleza? E também vai ter muito área de explosão. A arma dele, do Boreas, do Northern Warrior, ela tem uma explosãozinha legal, sabe? Tem uma área de explosão muito boa. Então quando você está usando essas techs, vai aumentar essa área de explosão. Significa que você vai conseguir dar dano dentro de casa para dar chase em piloto, ou se alguém estiver escondido atrás de uma parede, você dá tiro no chão e vai conseguir acertar o cara. Uma velocidade de tiro boa. Então você de longe você consegue dar um estrago legal. Porque a arma primária dele não dá muito dano, mas depois dos últimos buffs que ele tomou, a arma dele primária tá dando mais dano, aumentou o reload rate, aumentou várias coisas. Então até que é um fato de você se pensar de ficar de longe dando dano. Não vai dar muito dano, sabe? Não vai dar muito dano, mas é um dano basicamente constante. E é interessante pra ele. Por que é interessante pra ele? Porque você vai ter um shield, você vai poder ficar tancando, qualquer coisa você foge pra recuperar seu shield, sabe? Você vai conseguir ficar mais safe na hora da troca. E só dando daninho assim bobo. Tipo, não vai dar nenhum dano que vai matar o cara, mas sabe, aquele dano que vai ficar incomodando bastante. Como você vai ter mais velocidade de tiro, vai ter mais dano, porque sua vida teoricamente vai estar cheia, porque você vai estar longe, né? Então você vai conseguir fazer essas graças. Aí eu botei aqui mais técnicas de velocidade de movimento e reload, porque vai ser importante. Shield, porque você também vai estar de longe, então você vai poder ter essa vantagem de se dar ao luxo de recuperar shield.
Roubo de vida também que é importante, mas essa tech aqui, ela também aumenta sua regeneração de escudo. Então também é legal, porque como você não vai estar se expondo ao ponto de ficar com a vida baixa, teoricamente, você vai tomar só dano no escudo, então você recupera seu escudo também mais rápido para botar a cara de novo para voltar para a luta, beleza? Só no tirinho. Entenderam? Então vamos falar aqui dos módulos dele agora. Eu tô aqui no modo treinamento aqui para testar. Ah, eu não falei, mas eu tô aqui no meu emulador. Tô aqui no emulador. Eu tava gravando só na Steam, né? Porque o emulador tava de sacanagem. Mas eu consegui fazer vários ajustes nele. E tá rodando de boa, cara. Tá rodando de boa. Tá rodando lisinho. Não tá tão bom quanto na Steam, sabe? Mas tá rodando liso. Tá rodando liso. Não liso, às vezes dá uma engasgada. Mas tá rodando bom. Tá rodando bem, tá rodando bem. E é isso. Então vamos lá. Vamos falar aqui dos módulos dele. Cara, agora tá valendo mais a pena você colocar um Increasing Clipper Capacity, que vai aumentar sua quantidade de tiro da arma primária. Agora tá valendo muito mais a pena isso, cara, pra ser bem sincero. Tá valendo muito mais a pena isso. Por que tá valendo mais a pena isso? Porque o escudo dele foi nerfado. E não só porque o escudo dele foi nerfado. O escudo dele foi nerfado, tá dando menos dano. Mas não é só por isso que você vai botar isso. É porque, cara, o escudo ele é difícil de você acertar. Não é tão fácil assim, sabe? Não que seja impossível. Mas não é uma arma que você vai ter tipo, uma facilidade de acertar, então não vale tanto a pena. Pra mim, vale mais a pena você ter mais bala, que você vai conseguir ficar dando dano assim constante, sem se preocupar de toda hora tá tendo que carregar, sabe? Vai aumentar pouca bala, assim, é meio michuruca, mas é interessante. E você usar esse daqui que vai aumentar... Isso aqui que isso aqui faz, aumenta a energia do escudo. E se quando você arremessa o escudo, essa sua barrinha aqui, ela diminui, né? Ela diminui, vai dar mais dano. Então ela vai aumentar a regeneração disso aqui, beleza? Se você for jogar com core e com módulo focando o core 1, aí vale a pena, né? Se você quiser focar realmente no core 1, no escudo, aí vale a pena. Mas no geral, ter mais bala no pente vale a pena. Questão de modo defensivo, eu não vou nem falar nada. Armor Conduction é um must-have dele. Se tem um bagulho que é must-have pra ele, é isso. Ele sem isso aqui é uma merda. Cara, ele sem isso aqui é um lixo. É um lixo. É um lixo. Ele já não é um real tanque. Ele já não tanca muito. Mas sem isso aqui ele... Aí horrores. Não vale muito a pena. Beleza? Agora... o de propulsão, cara, o de propulsão vai depender. Acho que vai depender muito de onde você está jogando, o que você quer fazer, qual é a sua ideia. Se você estiver jogando no meio da cidade, esse aqui é melhor. Você vai conseguir dar dash e chegar em lugares muito mais altos, em prédio e tal. Tipo, ele já pula muito alto sem esse módulo. Você já consegue ir para lugares, tipo assim, relativamente altos, bons assim e tal, pá. Você não precisa de tanto. Mas às vezes é um prédio muito alto, ou precisa de muita movimentação, você quer rotacionar, quer fazer alguma coisa, então você bota esse aqui. No geral, pra mim, esse aqui depende. É muito bom, mas às vezes você quer focar no Core 2, numa área mais fechada, numa área que não é tão aberta assim. Né? Aliás, numa área aberta. Se tiver numa área aberta, vale a pena. Porque aí, quando você estiver usando o escudo, você vai ter uma velocidade de movimento constante. Sabe? Você não vai ter você não vai ficar tão lento quando estiver usando o escudo. Então vale a pena. Eu, no geral, eu prefiro usar esse. Senão vai dar redução de velocidade de movimento do que aumentar a velocidade do meu dash, a distância do meu dash, mas é aquilo. Se você cair no meio da cidade, isso aqui vale a pena. Aí você já deixa ali configurado um módulo ou outro. Tipo assim, porra, tô num lugar que eu não preciso movimentar tanto, não preciso ir para um lugar tão longe, eu vou botar esse. Ah, não, preciso, então você já deixa ele configurado. É só você escolher no meio da partida, você faz aquela análise rápida e escolhe. Agora, cara, a questão de core, é isso mesmo que eu falei, cara, não tem um mistério. Os dois cores deles são bons, nenhum deles são ruins. Esse aqui vai aumentar o impacto, a velocidade de voo e tudo mais. Na arma secundária, esse aqui vai aumentar o seu dano da arma primária. Aquele esquema que eu falei. Conforme você for jogar, você vai escolher um modo de plano, de tech,
E com base nisso você dá preferência a um core. Nem sempre a gente consegue escolher, né, o core, mas é bom. Beleza? Aqui, ele anda muito lento sem esse módulo aqui. Aí, melhorou bastante, por isso que eu prefiro esse, tá ligado? Agora vamos para as mecânicas e algumas dicas que eu vou dar para ele que eu considero importantes. Vamos lá, acho que são 3 coisas que eu tenho que falar. Primeiro, o tiro e o escudo você pode jogar basicamente ao mesmo tempo. Então você vai diminuir o tempo de cast. Você tenta apertar com a arma primária e secundária ao mesmo tempo, sabe? Se ligaram? Não tem muito mistério, você vai fazer isso. Vai usar a arma primária e a secundária. Show? Que aí você vai castar os dois ao mesmo tempo e vai ser melhor do que castar separado. Então você vai tentar usar a arma primária e a arma secundária, que ele vai meio que dar um tiro e tacar o escudo. Show? Aqui, tá vendo? Deu o tiro, ele já deu o tiro, já arremessando o escudo. Muito bom. E te economiza tempo de animação, que você vai conseguir causar mais dano por tempo. Agora, outra coisa aqui dele, cara, sempre que você for usar o... Se você estiver andando, obviamente, e quiser usar o dash, sempre dá um pulinho. Dá um pulinho e usa o dash. Dá um pulinho e usa o dash. Ou dá um pulão e usa o dash. Mas nunca usa o dash dele no chão, porque se você usar o dash no chão, isso aqui vai acontecer. Tá vendo? Tem um tempo de animação. Esse tempo de animação demora. É aquele tempo de animação que, tipo, bom, eu já morri várias vezes por causa desse tempo de animação, cara. Então sempre dá um pulinho e usa. Dá um pulinho e usa pra onde você quiser. Outra coisa do escudo dele. O escudo dele segue o mesmo padrão. Quando você usa andando, tem uma animação chata. Mas se você fizer isso pulando, você consegue cortar um pouco o tempo de animação, sabe? Então, se você conseguir, obviamente. Sempre tenta usar o escudo e dar um pulinho. Tipo, vou botar o escudo, bota o pulinho. Às vezes não precisa, mas às vezes você tá no meio da ação, cara. E é sempre aqueles microsegundos que fazem toda a diferença. Que vão definir, tipo, quem vai ganhar e quem vai perder, tá ligado? Então sempre tem isso em mente. Vai botar o escudo? Tenta dar um pulinho. Vai tirar o escudo? Tenta botar um pulinho. Vai usar o dash? Dá um pulinho. Beleza? Sempre dá um pulinho para fazer as coisas com ele. Você consegue cancelar a animação. Porque esse mecha andando, cara, tem muita animação. Aí, tá vendo? Eu dei um pulo com a arma primária e secundária. Ele já pulou dando tiro e tacando o escudo. Fazer isso no chão demora mais. Então, com Boris, tudo que tu for fazer, tenta dar um pulinho antes. Beleza? Vai botar o escudo, é pulinho. Tudo pulinho, tudo pulinho. Tudo pulinho. E aí você consegue cancelar essas micro animações. Você vai conseguir ir em uma movimentação mais fluida com ele, sem travar tanto. Isso, porra, vai te ajudar muito, meu parceiro. Vai te ajudar muito. Pelo menos pra mim, ajudou muito. Quando eu tive essa sacada com ele, consegui melhorar bastante minha gameplay com ele. Beleza? E é isso, cara. Acho que não tem mais nada pra falar com o Boris. Não sei nem quanto tempo de vídeo isso deu. Deixa eu ver aqui que eu tô curioso. Quero saber quanto tempo de vídeo deu. Porra, deu 20 minutos. Puta que pariu. Já tô até me expulsaram aqui do treinamento. É isso, olha só. Não tem mais nada pra falar com eles. Eu falei tudo que eu tinha que falar. Ah, tá. Só algumas dicas extras, cara, com o Boris. Nessa conta eu nem tenho ele. O shield dele só defende na frente. Ele não defende atrás, nem no pé. Se alguém mirar no seu pé, ele vai te acertar o tiro. Ele só protege essa parte aqui da frente. Beleza? E, cara, arma explosiva contra o Boris é o maior ponto fraco dele. Porque se a pessoa pegar qualquer arma explosiva e atirar no seu pé, tipo Hydra, Granada Launcher, ou se não mechas que tem armas explosivas, tipo Caramelo, na arma primária e na arma secundária dele, isso consegue meio que varar o escudo dele. Então, o maior ponto fraco do Boris, do Northern Warrior, é arma explosiva. Qualquer mecha que tem arma explosiva, piloto que tem arma explosiva, o escudo dele praticamente não tanca. Não tanca. Então, se você estiver jogando com ele, ficar muito ligado ao seu redor, pra você não tomar dano de bobeira com o escudo, tá ligado? Tipo, tomar dano pelos flancos. E fica muito ligado também no seu pé. Seu pé. Então, um exemplo. Se você estiver em cima de uma montanha, tenta ficar com as pernas aqui e ativa o escudo.
As pernas aqui tinham um escudo. E aí a montanha te tanca. Tá ligado? A montanha cobre o seu teto. E você vai conseguir se defender. Beleza? E tome muito cuidado de novo com armas explosivas, porque ele toma fácil. Ele toma muito fácil. Ele não tem muita vida. Então o escudo dele basicamente não vai tancar nenhuma arma explosiva. E você vai tomar muito dano e você não vai entender nada. Você vai falar, caralho, meu escudo não tá tancando. É foda. É foda. É muito foda. Mas é isso. Tô aqui na Steam. Tô aqui na Steam não, tô aqui no emuladorzinho. Ai, minhas skins. Então é isso, gente, ó. Beijão, não vou falar mais não, porque o vídeo já ficou grande pra caralho. Mas espero que tenha ajudado você que quer ser main com Warriors. Então compartilha esse vídeo com outras pessoas que querem ser main com Warriors. Beleza? Beijos, se cuidem. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Paz.